Boa noite. Tô aqui convidando as pessoas para chegar nessa live de puro amor. Você já tá aqui. Tem outra Cecília ali, Camila. Oi, Oi. boa noite. Deixa eu colocar aqui um filtrozinho bem bonitinho para essa live de puro amor. Peraí, deixa eu achar um. Boa noite, gente. Peraí que eu quero Olá, achar. Mati, quanto tempo? Peraí que eu vou achar um bem simples. Oi, gente, boa noite. Oi, Pétala, minha irmã querida. Gratidão pelo convite. Que bom estar aqui. Tá me ouvindo bem aí? Sim, tá ótimo. Tá bom. Então tá. Delícia, gente. Todo mundo chegando. Estão escutando bem, ouvindo bem. Eu tava te ouvindo melhor no começo. Agora tem um. É um som diferente, mas tô te ouvindo bem. Fala pra eu te ouvir. Tá me escutando? Sim. Massa. Mas você mudou alguma coisa? Você botou alguma diferente? Que eu tô te Não, ouvindo mesma diferente. coisa. Tá bom. Massa, a Marla falou que tá ótimo. Muito bom. E... Então vamos lá, vamos começando. Vou fazer uma micro introdução e faz um rezo, né? Para iniciar. Estou super feliz de estar aqui com a Cecília Nizarala, amiga. Ela está aqui no Vale do Sol. E ela também é instrutora de healing, é médica, já me socorreu algumas vezes, fez toda a diferença na vida. Logo que eu descobri que estava juntas no curso de instrutora com a e a gente está super feliz de estar aqui para compartilhar um pouco com vocês essa nossa perspectiva que a gente vai trazer sobre como a gente pode confiar no poder de cura do nosso corpo. Então, bem-vinda todas que estão chegando. Convidar a gente a fechar o olho. Quer puxar, Ceci, um rezo inicial? Pode puxar, eu tô sentindo que tá dando alguma falhazinha quando você fala, é como se tivesse uma conexão. Vocês estão ouvindo legal? Vocês conseguem ouvir direitinho ou só eu que ouço assim com umas pequenas falhas? Você me ouve bem? Quando eu falo, você me ouve assim tranquilo? Quando você Ou, começa a falar, eu te ouço, mas dá umas cortadinhas. Aqui, ó. Agora o som da Petra está com retorno. Eu também senti, tá vendo? O seu som tá com. Quando começou, tava muito bom e depois deu alguma coisa, como se tivesse. é porque quando eu falo, eu estou ouvindo, tá me repetindo aí. E aí isso corta. Será que você consegue colocar um fone de ouvido? Eu não tenho fone. Aqui estão falando que a minha voz tá boa. Uma pequena falha quando a Pétala fala. Tá falhando um pouco a voz da Pétala, sim. Tá picotando. Não é um retorno, é um picotar, uma coisa diferente. O meu tá normal, estão dizendo. Vão chegando, gente, que o papo hoje vai ser bom com a minha amiga Pétala, querida. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, põe o fone para ver se melhora um pouquinho.
Ai, meu Deus. Tá Eu fico aí. brincando de filtro. Depois que eu descobri esse negócio de filtro. Gente, a gente não precisa nem se maquiar para fazer live, tá? É só a gente chegar e colocar um filtro desse. Esse aqui, esse eu gostei, esse é bom. Então, a Pétala tá chegando. Nós duas estamos aqui no Vale do Capão. Gente, aqui tá um frio. Um frio. Vocês não estão vendo, eu tô cheia de coberta. Continua assim, tá? Continua dando umas picotadinhas quando você fala. Vamos, bota o fone para ver se dá uma melhorada. Vou botar. Então, que bom tá aqui. Hoje é minha segunda live do dia. Hoje de manhã eu fiz uma live do Portal de Cura. Uma meditação. Por isso que, se você quiser puxar agora, eu tô tranquila, tá? Massa. Vocês estão me escutando, gente? Sim, melhorou. Melhorou? Será? Melhorou. Massa. Então vamos lá. Vou convidar todo mundo que está aqui para fechar os olhos, então. Ai, meu Deus, deu alguma coisa. Foi o sino? Vou Ah, fazer foi sem o sino, então. sino. Massa. Estamos conectando, então, com o nosso coração, com a nossa respiração. Convidando a nossa essência para habitar o nosso coração agora. Do nosso coração, a gente vai descendo a nossa atenção, adentrando o solo, até encontrar o centro cristalino, o coração da Mãe Terra. E a gente respira nesse lugar, sentindo toda a energia da Terra, de colo, de nutrição, de inspiração, criatividade, força vital, cores, beleza, pertencimento. Agora a gente vai imaginar essa energia lá do centro da Terra subindo, adentrando os nossos pés e equilibrando todo o nosso ser, harmonizando desde a base da nossa coluna, o nosso ventre, nosso plexo solar, coração, garganta, terceiro olho, coroa. Do topo da nossa cabeça, essa energia agora sai, formando uma linda bala de luz. E a gente se imagina dentro dela, percebendo qual a cor dessa bola de luz nesse momento. Agora, quanto mais a gente relaxa, mais a gente sobe além da nossa casa, sobe pelo céu, nuvens, estrelas, galáxias, além do universo, atravessando muitas e muitas camadas de luzes, subindo por uma luz dourada, atravessando uma substância gelatinosa, colorida, formada de todas as cores do arco-íris. Lá no alto a gente encontra a névoa cor-de-rosa, toda feita de compaixão. E a gente vai passando por essa névoa e sente que agora ela impulsiona a gente a ir ainda mais alto. E lá em cima a gente encontra a pura luz branca, perolada, cintilante, infinita de amor. E a gente respira e se percebe nesse lugar onde tudo que existe é essa luz, que é a luz mais forte e ao mesmo tempo mais suave que a gente já viu. E vai ficando cada vez mais leve nessa luz linda, subindo dentro dela, subindo,
até perceber que aquela bola de luz onde a gente estava se dissolve, se torna essa luz de amor. E também todas as nossas células, tudo que a gente é nesse momento, se dissolve nessa luz. E a gente respira, se sentindo segura, confortável. Sentindo uma com tudo que é, com a essência da vida, com a pureza, com a perfeição do amor incondicional. Respira fundo, se permite só perceber, sendo parte dessa fonte criadora de tudo que é. E nesse momento eu agradeço a presença de cada um e de cada uma nessa roda, nesse encontro virtual. A presença da Ceci aqui, que aceitou esse convite. Que a gente receba agora o que seja melhor e mais elevado para cada um aqui nesse momento. E aos poucos a gente pode ir abrindo os olhos. Olha a Deia! Surpresa boa! E aí esse tema que a gente sentiu de trazer hoje é um tema que eu amo muito e que a Cecília também ama, e aí eu senti o chamado assim, de falar sobre isso, e aí veio na mesma hora essa vontade de convidar a Cecília. E quer começar a falar um pouquinho, Cécia? Eu posso começar sim, a gente vai bater um papo bem gostoso, assim. Primeiro, gratidão pelo convite, e eu já estava um tempo querendo fazer alguma coisa com você, minha irmã, então foi muito bom a gente ter dado esse passo. A gente está aqui tão pertinho, né? Temos intentos tão parecidos, né? Que é de trazer consciência, cura, amor incondicional através do Theta Healing. Então, esse tema, quando você me propôs ele, assim, meu coração abriu muito, porque é um tema, assim, que ele faz parte da minha vida, do meu dia a dia, da minha escolha mesmo, assim, do meu caminho, né? Desde que eu comecei essa minha jornada, que eu não sabia onde ela ia parar, mas agora hoje eu entendo onde eu vim parar, né? Tantos estudos, tantos anos estudando, né? Dentro do campo da cura. Aí eu entrei na faculdade de medicina, foi no ano de 2001. E eu não tinha muita noção, assim, do caminho que ia se abrir, de como que eu ia conduzir esse lugar, assim, né? De estar a serviço da saúde, né? A serviço da cura, a serviço do outro, né? Um lugar de tanta doação. E cada vez eu fui aprendendo mais, né? E agora, assim, o Theta Healing, desde que chegou, né? Há alguns anos atrás, é como se tudo se encaixasse, assim, né? As peças do quebra-cabeça do meu propósito, né? Do meu tempo divino. E dentro disso, assim, esse lugar, né? Eu estava na faculdade e logo no comecinho da faculdade de medicina, quando eu comecei a estudar biologia molecular, isso eu queria contar para vocês, porque foi nesse momento, assim, eu não tinha ainda uma abertura espiritual na minha vida. Assim, tinha, mas era uma coisa muito, muito inicial, assim, não era uma busca, era uma coisa que vinha ali, mas não era uma busca minha. Então, quando eu comecei a estudar biologia molecular, que eu comecei a entender o funcionamento, né, da microbiologia ali, das células, das enzimas, das proteínas, quando eu comecei a ver aquilo ali, meu coração abriu de uma forma que eu disse, gente, Deus existe. Foi a primeira noção que Deus existe, porque não pode ser tão perfeito assim. Como pode ser tão perfeito, né, o nosso corpo? Como pode um instrumento assim físico e ao mesmo tempo biológico, ao mesmo tempo energético, ao mesmo tempo espiritual ser tão perfeito? E esses insights foram vindo, né? E no começo da faculdade a gente se encanta muito, né? Faculdade de medicina, muitas pessoas entram na faculdade de medicina sem muita noção. Tipo, eu fui uma delas, assim, tipo, tá, vou aqui, vamos ver o que que é. E muito encantamento, assim. Eu sou uma pessoa que me encanta muito fácil com as coisas, assim.
E eu fui vendo assim, né? Só que aí a gente vai caminhando no processo de aprendizado da forma como é, que é uma coisa que a gente precisa, que a Petra vai trazer bastante sobre isso que a gente combinou, algumas coisas aqui. E da forma como é, como se a gente fosse se afastando. A própria medicina tradicional, ela se afasta da verdade, da perfeição, da capacidade do corpo, né, de se regenerar, de se curar, de entrar em homeostase. E vai indo para um outro lugar, né? E aí a gente vive numa sociedade que tem essa cultura, né? De não reconhecer algo que é a capacidade que a gente tem da gente se curar. Então, é como que a gente não foi ensinado a isso. Aí, no começo da faculdade, sim, porque quando a gente estuda lá biologia molecular, óbvio que sim, claro, olha que tá tudo aqui, tem tudo. E por que que depois as coisas mudam? Enfim. Grata, Ceci, que linda essa história. Realmente, eu sinto que quando a gente traz essa perspectiva de que o corpo, né, o ser humano, essa estrutura física que a gente tem, ela não é só física, e ela foi desenhada divinamente, como quer que você chame, né, esse uau, Deus existe, né? Pode ser Deus, fonte criadora, amor incondicional, mas ele foi desenhado desde esse lugar de puro amor incondicional, de perfeição. A gente tem um corpo que ele foi desenhado para funcionar. E ele é muito perfeito, é muito milagroso. Eu sinto que, eu sempre falo isso, né? Quem já me escutou bastante já ouviu eu falar que eu sinto que só quando eu tive a minha filha, né, que eu gestei, que eu vi um ser inteiro que não existia se materializar dentro de mim, e eu acompanho ela a cada dia, que eu começo a ter essa noção de uau, o que é isso? Né? Realmente Deus existe. E teoricamente o nosso corpo ele não foi feito para ficar doente, para sentir dor, né? Ele foi feito como uma máquina a mais perfeita, a mais inteligente, a mais resistente, a mais maravilhosa, né? E esse corpo ele é a casa da nossa alma na Terra. Então, dentro do Teta Healing a gente tem essa perspectiva, né? Conectada com a espiritualidade, de que sim, somos espíritos, somos almas, somos um com tudo que é, e por um momento a gente está passando aqui, então por um momento eu sou pétala, eu tô passando por essa vida, e aí esse corpo, ele é a minha casa, né? A casa dessa alma, que é muito mais do que pétala, e é esse que me guarda nessa jornada, nessa vida na Terra. E por muito tempo na história da humanidade, a gente começou a se esquecer disso e se desconectar desse nosso corpo como essa potência que ele é. E por muitas maneiras na sociedade que a gente vive hoje, a gente realmente, desde que nasce, já nasce esquecendo que esse corpo ele é sábio e que a gente pode aprender com ele e que ele tem tudo o que ele precisa. Né? Então isso não foi nos contado, né? Normalmente não é uma coisa que você ouve a sua mãe te falando, né? Uau, seu corpo é sábio, ele é potente e ele está pronto para tudo que você precisar. Então a gente vive numa sociedade que mostra pra gente o contrário. E na última live a gente estava falando sobre codependência, né, na semana passada. E eu sinto que a gente, em relação ao nosso corpo, entra também nesse lugar de codependência que é sempre depender de algo externo, né? Eu estou sempre dependendo de um diagnóstico ou de um remédio mágico que eu tomo que faz desaparecer a dor que eu estou sentindo, né? Ou de um médico para me curar, para me salvar ou para tirar minha filha de dentro de mim.
E isso foi muito naturalizado, né? Na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, Sim. Eu vou complementar um pouquinho do que você está trazendo, assim, porque eu vivi durante 12 anos, assim, esse outro lado, né, que é de estar aí atendendo muita gente na saúde da família, né, trabalhando com comunidades. Então, trabalhei bastante tempo com comunidades, com pessoas de vários níveis, assim mesmo, de autoconsciência, eu diria, né? Vários níveis inclusive de entrega desse próprio poder. E eu, desse lado de cá, né, ia observando, primeiro em mim, né, as minhas crenças, como eu fui criada, né? Porque realmente a gente é criado dessa forma, né, de que a gente precisa, primeiro a gente precisa nascer num hospital, né, porque o hospital é lugar de doente, de curar doenças, enfim. E aí a gente já é levado a esse lugar, né, para nascer. Como realmente a gente tem essa. E fica impresso, né, no nossas células, no nosso sistema de crença primário, ali, o central, aquele que vem, aquele que é forte mesmo, assim, né, de que a gente não é que a gente já nasce doente porque a gente precisa de médico, a gente precisa de hospital. Então, se a gente precisa de médico, a gente precisa de hospital para nascer, tem alguma coisa errada, né? Claro, né? Agradecendo em primeiro lugar a toda a estrutura hospitalar e toda a medicina da forma como ela é, porque salva vidas mesmo. Só que uma coisa é a necessidade de salvar vidas que estão realmente necessitando, e a gente agora está passando por um momento em que isso é muito evidente, mas ao mesmo tempo é como se a gente tivesse sido desde o início e agora mais como se a gente estivesse sendo convencido de que a gente não tem esse poder, de que a gente precisa o tempo todo de pegar de fora, né? De comprar algum remédio, ou de pagar uma consulta, ou de, enfim, ouvir algo que vem de fora. E isso é algo que, para a gente mudar dentro, mudar mesmo lá, a gente precisa ir com muita profundidade, porque é uma crença que ela é uma crença que a gente chama de crença histórica, ela está aí há muito tempo. Mas e se a gente pudesse realmente contar para todos nós que existe dentro da gente uma capacidade muito profunda de regeneração? Isso tem até nome. Eu me lembro que na faculdade a gente estudava homeostase, que é esse termo é muito lindo, né? Outro dia eu fiz uma meditação e no meio da meditação me veio, porque bem os nomes, assim, porque lá na faculdade de medicina a gente aprende um monte de nome estranho, né? Eu dizia, mas pra que eu tenho que aprender tantos nomes para depois eu ter que falar com... Porque eu sempre quis trabalhar com comunidades, com pessoas simples, era meu sonho. Se mas eu vou aprender um monte de nome que eu não sei para chegar para as pessoas e ninguém vai entender o que eu vou falar. Enfim, aí esses nomes ficam aqui, né? E de repente uma meditação vinha, homeostase, homeostase. E foi muito legal, porque eu comecei a mantrar isso, como um mantra mesmo, homeostase. E qual que é o significado disso, né? É a nossa capacidade de voltar ao equilíbrio. Vocês já ouviram falar de homeostase? Vocês já perceberam, já entenderam o quanto que existe dentro da gente todo um sistema de regulação para que tudo esteja em equilíbrio. E quando a gente tem, por exemplo, um ataque de um vírus, que é o momento atual, né? Todo mundo quer saber disso. Então vem um vírus e me ataca. O meu corpo, ele sabe como voltar nesse equilíbrio. E aí tem um outro lado disso, que é uma hiperreação. Às vezes o meu corpo exagera naquilo, que a gente também às vezes é um pouco exagerado demais. Ou o corpo fica, não reage, ou ele exagera. E ambos fenômenos, eles geram desequilíbrio e isso é o que é o centro, porque na verdade, quando a gente está num equilíbrio corpo, mente, espírito, a tendência da homeostase, né, dessa autorregulação acontecer, ela é muito maior e melhor. Então, é sempre de dentro para fora. É sempre buscando isso está dentro dos dons, né? Que tem dons que estão guardados aí, estão escondidos lá no DNA. E a gente vai despertando, a gente está realmente convidando com esse paradigma que o Theta Healing traz para as nossas vidas, né? É um paradigma, é uma forma da gente se ver empoderado mesmo, com o poder de nos autorregular, de mudar nossa realidade, não só de crenças, mas mudar nossa realidade biológica e imprimir
que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer nos meus atendimentos, porque com o Theta Healing a gente pode atender todo tipo de coisa, desde uma questão mais no âmbito emocional, um relacionamento, alguma questão que você queira manifestar. Mas a gente também cura doenças. E como eu tenho o meu lado da medicina, tem pessoas que me procuram no Theta Healing para curar doenças. E eu gosto muito de trabalhar com isso, porque aí eu trago uma coisa que a gente acaba não lembrando, né? Eu não me lembro na medicina a gente vê isso, que é a imagem da perfeição do órgão. A homeopatia, algumas terapias vibracionais trabalham com isso, de trazer uma imagem perfeita e o seu corpo entende que aquele órgão é perfeito e ele regenera aquele órgão. Então isso é muito legal, isso é uma coisa muito legal de se estudar, de se aprofundar e é algo que me fascina dentro do campo da cura, porque eu tenho experienciado muitas pessoas se curando mesmo de forma instantânea, de forma permanente também, sem as medicações, ou às vezes com as medicações também, mas as medicações, a maioria delas são sintomáticos, tirar os sintomas, diminuir a dor, diminuir a inflamação, mas a inflamação não é um problema, a inflamação ela ajuda a regenerar. Enfim, Sim. altas reflexões. Nossa, é muito lindo, é muito profundo isso, né? Da gente perceber que a inflamação ela não é um problema em si, ela é a solução do corpo, né? Então a gente vive numa cultura que eu tenho alunos que às vezes, né, estão com um bebê pequeno que está completamente desesperado, né? Que o neto ou o filho está com febre, aí tem que calma, respira. A febre é uma coisa boa. Confia, o corpo do seu filho, o seu corpo ele é sábio. A febre está aqui para curar alguma coisa, ela tem um propósito, né? Então, claro, né, não é o caso da criança estar com 42 graus de febre, mas assim, uma febre, ela tem um propósito, né? E é muito bonito quando a gente acessa esse novo paradigma. É muito lindo, né? E eu me sinto muito honrada, muito abençoada de ter encontrado esse paradigma na minha vida. Eu vim de uma família que tem médicos, tem uma tia minha que acabou de entrar, não sei se ela está aí ainda, ela é enfermeira, né? Então, na minha vida, eu fui muito medicada, né? Na casa dos meus pais tem gavetas de remédio, muitas gavetas de remédio, né? Amostra grátis, assim, tem sempre muito remédio à disposição. E desde 2012, mais ou menos, mas principalmente 2013, quando eu cheguei no Capão, uau, eu descobri pessoas vivendo de uma outra maneira, mães tendo seus filhos de uma outra maneira, né? E aqui no Vale do Capão é lindo, porque o próprio posto de saúde tem essa percepção também, né? Da vida. E é muito lindo a gente ver que a medicina, ela pode estar a serviço realmente da vida, ela pode estar alinhada a essa perspectiva, né, do sagrado que é o nosso corpo, porque eu sinto que é esse que é o trabalho que a Cecília faz, né? Então aqui no posto de saúde do Vale do Capão, por exemplo, é um posto de saúde, tem médicos, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, também tem uma horta atrás e Uma tem moto plantas, horrorosa. ah, Uma e moto. tem plantas medicinais plantadas, né? E é um posto de saúde que é referência, né, no Brasil e tem muitas terapias integrativas, né? Eu faço parte de um projeto que desde 2016 oferece atendimento de Theta Healing no posto de saúde. Então, junto com a equipe médica, o médico do posto de saúde recomenda que a pessoa faça Theta Healing. E é muito lindo acessar realmente, e eu sinto que é muito empoderador, né? Mais do que a gente imagina. E aí eu sinto que o despertar espiritual, ele está conectado também com como a gente cuida desse corpo. E conectado com uma consciência, então. Se eu tenho essa consciência, né, de que, uau, o meu corpo é a casa da minha alma, eu sinto que naturalmente, gente, eu gosto de falar que não é algo radical, forçado, difícil, né? De uau, vou mudar os meus hábitos de uma hora para outra porque alguém falou. Não, mas como a Ceci falou, como tudo vem de dentro, eu sinto que de dentro também vai vindo essa percepção de que, nossa, por muito tempo o ser humano começou a ser exposto
há muitos tipos de toxinas, de venenos, né, que está no alimento, agrotóxicos que estão no solo, venenos que estão na água, que estão no ar, e que estão em coisas que a gente consome, que a gente coloca dentro do nosso corpo, muitas vezes porque simplesmente nossos pais faziam assim, nossos avós, né? A gente aprendeu que é assim e todo mundo faz. E a gente nunca parou para pensar. Mas parte do despertar espiritual é esse, uau, calma, como que eu estou cuidando desse corpo, né? Desse templo sagrado? Se ele tem todo esse poder, por que ele não está se manifestando, então? Né? Então tem muito, dentro do Theta Healing a gente trabalha com essa perspectiva que a Ceci trouxe, de que sim, se eu visualizo, né, essa perfeição, se eu entendo que isso é perfeito, então eu crio essa possibilidade, né? E aí eu sinto que isso tem a ver também com escolhas conscientes que a gente vai passando a fazer, né, ao longo da nossa vida. Isso vai mudando. Então, por exemplo, a Ceci não está de maquiagem, ela está de filtro. Eu estou de maquiagem, mas é uma maquiagem totalmente natural, feita de argila, feito na casa de uma mulher que fez com muito amor, né, com pigmentação natural. E, enfim, o shampoo que a gente usa, a comida que a gente come, o que a gente escolhe consumir ou não, isso pode também estar alinhado a, a essa consciência e a esse empoderamento, né? Então, se todo dia eu falo, sim, o meu corpo forte, ele é saudável, eu amo esse corpo, eu acredito nele, eu amo ele, eu quero nutrir ele do melhor que eu posso, né? Então, automaticamente, algumas coisas param de fazer sentido. Quer continuar, Ceci? Sim, eu posso trazer algumas perspectivas que são muito legais em relação à infância, né? Porque as crianças, elas nos ensinam muito. Porque o que acontece? É comum, nós somos mães, né? Eu e Pétala somos mães, eu tenho 3. E já vivenciei muitas experiências, porque também trabalho com criança, né? Então, Sim. as crianças, elas têm uma tendência, assim, a adoecerem dessas doencinhas bestas muito mais do que os adultos, né? Então, aquela gripinha, diarreia, febres e coisas assim, né? E se a gente educa essas crianças, e é muito lindo, porque isso eu aprendi aqui no Capão, aprendi observando Sim. as mulheres aqui. Como é que a gente faz? Primeiro assim, né? Claro, comemorar as febres, né? Mas isso é todo um estudo que tem por trás. Por que a gente comemora uma febre? Por que a gente comemora esses processinhos, né? Porque nas crianças, o sistema das crianças, ele é naturalmente, digamos, em desequilíbrio. Por que ele é em desequilíbrio? Porque ele está crescendo. Se a criança tivesse em equilíbrio, ela não crescia, porque está em equilíbrio. Então, Estável. tá estável, então ela não cresce. Então, como a criança ela está crescendo e ela dá muitos saltos muito rápidos, esse desequilíbrio se torna um pouco mais evidente. E às vezes vem as febres, as manifestações de catarro que acontece. Muitas vezes é como se fosse uma forma que o corpo tem de refazer aquilo que não é seu. Porque a criança, quando ela nasce, ela tem os átomos ali que formam aquelas células, eles são da mãe. Vieram da mãe. Foi formado através do código genético próprio dela, mas vieram da mãe. Então ela precisa deixar de ser aquela mãe e ela tem que ser ela. E é por isso que acontecem, né, esses processos, que são processos de mudança, realmente de transmutação de proteínas, de transformação, de catalisação de matéria, para que se torne algo próprio. E aí o que as mães fazem? Tá com febre, tome antitérmico. Mas tome logo um antibiótico, porque vai que é uma bactéria, tipo, nem espera. Toma logo um antibiótico, toma um corticoide e toma um antitérmico. Então, anti. Aí o corpo da criança, que isso que eu tô falando para vocês, gente, é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Eu acredito que todos que estão ouvindo sabem o quanto isso é comum. A criança espirrou, a mãe já automedicou
correu para o médico no hospital, no pronto-socorro, que normalmente está cansado de ver aquele tanto de criança assim, porque é o dia inteiro. E aí vai passar sempre a mesma receita: corticoide, antibiótico e antitérmico. E o que que isso informa para o corpo das crianças que depois se tornam adultos, que somos nós? A informação que é dada é: você é incapaz. Você é incapaz de atravessar esse processo de transformação. Como você é incapaz, eu vou te encher de substâncias. Então, é incapaz. Aí você já está ali, corticoide. O corticoide, ele é natural, é um hormônio natural. Nossa glândula suprarrenal secreta corticoide, que é um anti-inflamatório natural. Aí, desde pequenininho, gente, porque as crianças são medicadas com corticoide com dias de vida, meses. E aí o corpo da criança entende: não, eu sou incapaz, sabe como é? Então eu vou precisar sempre de uma coisa externa. E isso fica no nosso subconsciente muito mais do que a gente imagina. Então doeu a cabeça, doeu não sei o que, já vai pro anti. Aí você acaba, o corpo da nossa geração, do mundo inteiro, gente, assim, são raras as culturas. Muito mais as culturas nativas, que estão conectadas com a Mãe Terra, que sabem que podem tirar da natureza uma cura. Ou principalmente sabem que quando tem algum processo de doença é por alguma intoxicação ou algo que está em excesso. Aí você está com dor de cabeça, aí você toma um paracetamol ou uma dipirona, digamos. Você está se intoxicando muito mais, está com dor de cabeça porque o seu intestino está podre, o seu intestino, que você comeu um monte de coisa e aí o seu intestino não aguenta e aí acaba absorvendo aquele tanto de toxina e sua cabeça dói. Aí você não quer sentir a dor e você toma uma medicação. Mas ainda você está informando para o seu corpo que você é incapaz. Primeiro, incapaz de observar os seus hábitos, observar suas atitudes. E quando a gente dá um basta nisso, e isso vem do despertar espiritual que Petra está trazendo, porque quando a gente começa a despertar espiritualmente, minha casa é um templo. Para. Isso aqui é um templo. Aqui tem que entrar aquilo que é puro. Não dá para entrar qualquer porcaria, qualquer química. Mas enquanto você não tem essa visão espiritual, que você está cheio de véus, você nem se percebe. E é álcool, e é cigarro, e é droga, e é isso, e é remédio, e é aquilo. Gente, é uma bateria de coisas, você não consegue nem se encontrar. Sabe aquela imagem? Eu já vi a imagem do ser humano cheia de remédio, que não é um ser humano, é um remédio. As pessoas estão assim, isso parte meu coração. Gosto muito de falar, isso me emociona, porque isso parte meu coração. E aí o corpo inteiro está entendendo, eu sou totalmente incapaz, e aí o corpo começa a se revoltar, e aí vira câncer. Que câncer é o corpo que não para. As células não param, porque tá uma descoordenação total que vem da infância. Então a gente tem que cuidar muito do que entra no nosso tempo. Se eu desperto espiritualmente, eu sei que meu corpo é um templo. Eu não vou comer uma porcaria. E, sabe, olhar o rótulo do que você come é o mínimo que você faz. Se ali tem coisas, se você tá vendo um rótulo de uma e tem alguma coisa que você não entende, DT, não sei o que, NS, não sei o que, aquilo não é uma comida. Aquilo não é algo para ser ingerido. Você tem que entender tudo que está escrito ali. E aí, se você não entende, você vai botar para dentro. E aí, o shampoo é a mesma coisa. Você está ali. Você acredita que o seu couro cabeludo com água quente, porque você toma banho com água quente. Se você toma banho com água quente, os seus poros, eles abrem e você absorve tudo aquilo. Você consegue entender alguma coisa que está escrito no seu shampoo? Porque você está comendo aquilo pelos seus poros quando você toma banho de água quente. Enfim, altas reflexões. Sim, nossa, isso toca muito meu coração, toca muito mesmo, assim. E a Mai trouxe uma coisa, anticoncepcional me foi introduzido desde o primeiro sangramento. Eu também, eu menstruei com 11 anos, eu tinha muito sangue, né? E o médico, ele falava, você não precisa sofrer, né? Então, a menstruação, que é algo perfeito, né, do corpo maravilhoso, é sofrimento. E eu tomei anticoncepcional seguido por anos para não menstruar, para não sofrer. Imagina, né? Então, sim, eu sinto que é muito importante a gente falar cada vez mais sobre isso, né? Pra gente ir despertando, gente. E aí, dentro do nosso subconsciente, né? Dentro da Teta Healing, a gente estuda o subconsciente, as crenças limitantes. Então, tudo que acontece fica registrado.
lá no nosso subconsciente. O subconsciente ele é bem literal, acontece uma coisa, ele registra. Então, se desde o momento que a gente nasce, a gente precisa de um médico para tirar a gente precisa de coisas externas ali sendo introduzidas, né? Imediatamente a criança nasce, já tem várias químicas ali. E aí, o mínimo sintoma, a mãe já toma um remédio. Vai ficar registrado no meu subconsciente o quê? Eu dependo de algo externo para me salvar. Eu não sou boa o suficiente. O meu corpo não é perfeito. Né? Eu não sou capaz. Eu não sou suficiente. E ao mesmo tempo que a gente tem esse registro no subconsciente, nas nossas células, né, quando a gente vai estudando Theta Healing, a gente vai vendo que a gente vai criando receptores, tanto para sentimentos, para emoções, do mesmo jeito que a gente cria receptores para substâncias químicas. Então a gente vai como fortalecendo esses receptores, e aí para traduzir o que eu estou falando, basicamente, a gente vai ser muito mais propenso a ter vícios, a ter compulsões, né? Porque olha a crença, se eu tenho essa crença no meu subconsciente que eu preciso de algo, que eu não sou boa o suficiente, então se eu tô triste, eu vou precisar tomar uma cerveja. Cancela, cancela, cancela. Ou, né, ou para eu ficar mais feliz, ou para eu conseguir tal coisa. E às vezes não é cerveja, às vezes pode ser até chocolate ou macarrão, mas entende como que isso vai gerando um nível de dependência mesmo. É como a gente foi criado para entendendo que a gente não é o suficiente, que a gente não é o bastante, que a gente está desconectado da fonte pura do amor. Né? Então, quando a gente começa a lembrar, calma, para tudo, deixa eu fazer aqui essa meditação e aí eu me lembro, eu sou parte dessa energia, né? De amor incondicional. Eu sou capaz. E aí, como que eu retomo essa confiança no meu corpo? É por todos esses caminhos, né? Tanto limpando essas crenças, com o trabalho de crenças que a gente faz no Theta Healing, quanto trazendo essa consciência mesmo, todo dia. Nossa, eu amo o meu corpo, eu respeito ele, eu sou um templo sagrado. Né? Eu vou colocar aqui dentro só o que tiver uma energia muito elevada. Qualquer coisa que vem numa embalagem, que não foi feita em casa, qualquer coisa que foi multiprocessada, que foi passada por indústrias e isso não tá mais conectado com a pureza do amor original, que tem uma planta, por exemplo, né, que veio direto ali da Mãe Terra. Com a energia vital, né? Da Com planta. energia vital, né? E aí, gente, tanto energeticamente quanto quimicamente, a gente está sendo afetado fisicamente, né? Dentro do corpo. E é trazendo essa consciência para a prática da vida diária mesmo. E recontando uma nova história, né? Vou contar uma nova história para mim. Talvez eu aprendi que eu não sou capaz, mas agora eu lembro que eu sou capaz. Então eu preciso me recontar essa história. E atualmente, né, nesses tempos que a gente está vivendo com tudo isso da pandemia e dessa doença por esse vírus que está aí, realmente assim, é um tempo em que todos estamos sendo questionados, porque imagina só que um pouco de soberba médica, né, também de sentir que podemos com tudo, sabe aquele lugar? Podemos com tudo, aí vem uma situação que não podemos, tipo, não Sim. podemos, não temos solução para esse momento, né? A solução que a gente tem é ficar todo mundo em casa para que a coisa não se espalhe, mas mesmo ficando em casa não adianta, porque, enfim, né? São muitas coisas que estão acontecendo e a gente precisa ter a noção de que é como se fosse também um impulso que está chegando da gente confiar no nosso poder de cura. Porque se você acredita que vai ser diferente disso, realmente a gente está passando por um momento muito forte. Como é que vai ser então? Não tem medicação hoje em dia que seja comprovada, que funcione para o que está acontecendo.
O que você vai fazer com isso? Vai cruzar os braços? Ontem eu estava na reunião com os médicos daqui, porque eu trabalho com os médicos da região, e estava na reunião com eles e perguntava para eles assim, o que vocês pensam em fazer? Porque, tá, não tem nada comprovado, mas vocês vão ficar de braço cruzado, esperando as pessoas morrerem na porta do consultório? Porque a gente está, ainda aqui, onde a gente está morando, ainda está tranquilo. Graças a Deus, que continue assim. Mas não é assim que está acontecendo. Então, vai ficar de braço cruzado? Aí o que eu falava para eles, comecem agora a falar para as pessoas retirarem da dieta açúcar branco, farinha branca, processados. Porque, assim, é claro, quem são as pessoas que mais estão sofrendo com isso? Pessoas que têm muitas patologias, têm muitas... E por que essas pessoas têm muitas doenças? Porque elas comem mal, porque elas são sedentárias, porque elas fumam, porque elas bebem, porque passam horas na frente da televisão, porque não praticam atividade física. Enfim, são coisas simples. É tão simples. O nosso corpo, gente, ele é incrível, porque não é que ele tá pedindo para você fazer milhões de coisas, não. É simples. É, tipo, muito simples. E uma das coisas mais simples e que mais ajuda no poder de autorregeneração, de desintoxicação, é o jejum, né? Jesus já trazia isso, né? Várias culturas, não é muito a nossa brasileira, mas várias culturas religiosas têm essa prática do jejum religioso para desintoxicar a alma também. Então, por que a gente não fala disso para as pessoas, das comunidades? Por que ninguém fala que tem que fazer um jejum de algumas horas, jejum intermitente de 12 horas, 16 horas? Ah, não, estão procurando um remédio caríssimo, um exame caríssimo, tudo caríssimo, porque é tudo mercado, gente, é muito mercado. E não tem ninguém levantando a bandeira, galera, bebam mais água, fumem menos. Vamos fazer isso. Essa era a minha campanha ontem com os médicos que eu supervisiono. Um tanto de médico. Galera, vamos lá. O que as pessoas estão precisando? Beber água, tomar sol, vitamina C. E o que é vitamina C, gente? Frutas. E aí é tão simples. E é tão simples, é comer menos. Porque assim, o corpo ele vai se acostumando a viver no tóxico. Sim. E é isso que é Petrópolis. Desde o começo a gente é muito tóxico. Então, assim, tóxico é normal. Tóxico não é normal. Não é normal a gente ter uma água contaminada, que é a água da maioria das cidades, uma água sem vida, uma água processada praticamente, né? Sim. Que é tanta coisa. Então, é normal isso? Não. Aí, por isso que é normal os remédios, por isso que é normal tudo isso, tantos exames. Eu tenho que fazer um check-up. Ver tudo como é que tá. Aí tá lá, tá tudo. Tô bem. Continua tomando refrigerante, Coca-Cola. Mas não dá pra ver nesse check-up. Não vê o mínimo, não vê o equilíbrio. Se você tá bem, você dorme bem. Quantas pessoas dormem bem? São raras as pessoas que dormem bem. Né? Enfim. Então, gente, é muito profundo esse tema. Eu amo muito falar sobre isso, porque eu sinto que não é uma receita de bolo. Faz parte do despertar espiritual. Faz parte mesmo, porque se eu sou um ser de luz, um ser divino, eu sou pura luz, eu vou querer morar num corpo cheio de lixo, de tóxico? Não vou. Fica incompatível. A sua própria essência de luz não quer ficar aqui. Ela diz, Aí você acaba... Morte súbita, tão novo? Por quê? Não, porque você é tanta luz e você tá com o corpo tão intoxicado, então tchau, vou conseguir outro corpo em outro lugar, em outra dimensão. Mais ou menos assim. Mas é muito profundo e muito importante. Essa coisa que a Pétala trouxe para mim é uma das coisas que eu mais uso. É pegar em mim assim, dizer, eu me amo, e eu me amo, e eu me adoro, e eu me beijo, e eu me olho no espelho, e eu me amo, e fico assim, ó, porque o corpo escuta, as células, cada uma são trilhões de células e cada uma delas tem uma consciência própria. Então a gente vai no Theta Healing, na frequência Theta, que é a frequência que nos coloca em contato com tudo. Aí eu vou lá e informo, eu digo, célula, você sabe funcionar bem. Funcione. Órgão, o som, o tom do órgão, a gente aprende isso também. Tem um tom que cura o coração, tem um tom que cura a tireoide, tem um tom que cura tudo. E como é que a gente pega esse tom? Primeiro sabendo disso, tem gente que não sabe disso. Isso é lindo. Nosso corpo é
incrível. Nosso corpo ele é simplesmente mágico. E ele pode fazer tanta coisa. Aí você tem tanta crença e tanto peso. Ai, não consigo mais, tô velha, não posso mais. Que velho o quê? Começa a praticar atividade física, começa a dançar, começa a fazer yoga. Você vai ver toda a sua vitalidade voltando, a dor de cabeça indo embora, a visão de ventre indo embora. Se mova. Fica parado, esperando que vai chegar alguém para te salvar. Não existe isso. Não existe um remédio. Não existe alguém capaz de salvar ninguém. É cada um mesmo por si, mudando seus hábitos e se amando. Acho que eu falei demais. Aham. Eu sinto que é um trabalho de formiguinha, gente. Isso só pode vir de dentro, né? Eu sei que se isso não faz sentido para você, não adianta eu falar, né? Não adianta eu falar pro meu pai. Ah, faz isso, não faz aquilo. Isso vem de dentro mesmo, né? E todos os filmes, tudo que a gente assiste hoje, eu sinto que é tão naturalizado, né? Essa toxicidade. É como se fosse normal. E por isso, eu acho o corpo ainda mais incrível. Como que o corpo sobrevive há tanto tempo com tanta porcaria? Né? Tantos anos de álcool, sério? É um milagre, gente. O corpo ele não foi feito para ter álcool todo dia dentro dele. Veneno, né? E mesmo assim ele tá aí, resistindo, né? Ele é forte. Daqui a pouquinho a gente vai cair. Eu sinto que a gente podia trazer alguns downloads, né? Para quem tá aqui, para quem tá sentindo esse chamado. E talvez a gente pudesse falar um pouquinho da ativação do DNA do Theta Healing, né? Quer falar? Sim, Brevemente? posso falar também. Mas como é que a gente faz? A gente, quando cair, a gente volta pra gente fazer alguma coisinha a mais? Pode ser, né? Porque a gente tem o quê? Os 7 minutinhos, né? Uhum. Então, a gente tem, assim, o Teta Healing é fantástico, né? A gente muito suspeita, e a Pétala, porque a gente ama, apaixonada pelo Teta Healing. Mas é isso mesmo, né? E tem uma das técnicas dentro do Teta Healing que ajuda como um todo nesse processo de regeneração e de vitalidade mesmo, né? Porque a gente tem nosso DNA, cada célula do nosso corpo contém DNA, cada uma delas. Mas a gente tem, que a gente conhece de célula mestre dentro da nossa glândula pineal, que é a nossa primeira célula. E ela fica ali, ela é a mãe, a grande mãe dentro da gente, né? Ela tem esse poder sobre todas as outras. E a gente tem um trabalho muito lindo que é o da ativação dos cromossomos, né, da vitalidade e juventude. E eu uso muito essa ativação porque ela ajuda nessa questão mesmo, né, da vitalidade, de recompor a gente quando a gente está, ou a gente está doente, ou a gente está cansado, estressado. Então a gente pode usar essa técnica de que, além de ativar especificamente lugares, né, dentro do nosso código genético que nos revitaliza, também ativa todas as outras partes que a gente chama de genes adormecidos, que são os nossos dons. Porque não contaram pra gente que a gente tem um monte de dom maravilhoso, como esse dom da intuição, da clarividência, que a gente fala muito em Theta Healing. Não contaram isso pra gente, mas isso está lá adormecido. Então, quando a gente ativa o DNA, é como se a gente desse um start geral ali de tudo, de todo o nosso sistema, para aquilo que é bom. E tem uma coisa muito legal no nosso DNA, que são os telômeros. Essa partezinha do DNA, porque os cromossomos, eles parecem como se fosse um X, assim, né? A gente vê assim. E lá a pontinha tem os telômeros. E esses telômeros são partes, é parte de código genético, que é como aquela parte do cadastro. Sabe o cadastro de sapato, que tem aquele adesivo que não deixa ele abrir, esgaçar todinho? Isso é um telômero. E o que acontece com os maus hábitos de vida? Esses telômeros vão ficando pequenininhos, 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 e vão desaparecendo. E aí o DNA vai se perdendo o código genético, a pessoa vai ficando velha e sem capacidade de se regenerar. E aí, quando a gente faz a ativação do DNA com os hábitos de vida, porque não adianta só fazer ativação, tem que mudar de hábito também. A gente pode chegar a 120 anos pulando, saltitando, e daqui a pouco a gente sai voando. Arro. Essa parte do DNA, por muito tempo a ciência chamava DNA lixo, não sabia exatamente para que servia, né? E é realmente
essa parte do DNA que nos conecta a esses nossos superpoderes. E tá adormecida justamente por causa desses maus hábitos, dessas toxinas, desses venenos, dessas crenças limitantes que a gente acreditou e que a gente cresceu escutando. Então, será que a gente fecha a live e volta para fazer alguns downloads para finalizar? Ou a gente faz downloads de flash e finaliza? Eu acho que pode cair, porque os downloads são tão bons. E assim, e se eu fosse vocês, eu não ia embora não, gente. Porque assim, os downloads, eles são muito bons. São doses homeopáticas de cura para o seu corpo. Então, assim, vamos fazer isso, vamos fechar aqui. Agora vocês voltem, porque vocês não vão perder a cereja do bolo, né, gente? A melhor parte é receber o download, porque a gente tá aqui, ó, só batendo papo. Mas quando a gente faz download, gente, vocês recebem uma energia. Inclusive, eu sugiro que Pétala feche e vocês bebam um copo com água, bebam água para vir receber o download. Agora venham, porque isso é um presente, não vai demorar mais do que 10 minutos. A gente vai ficar só mais um pouquinho, né? Só para os downloads mesmo. Esse tema, gente, daria pra gente falar tanta coisa. Eu adoro a Pétala também. Então, assim, mas vamos fazer isso. Então, voltem, porque vai ser a melhor parte, tá? Os downloads, para a gente poder ativar. E também a gente vai fazer a ativação do DNA, dos genes de vitalidade e juventude. Ou seja, vocês vão sair daqui flutuando dessa live. Vocês vão amar. Então tá, gente, aguenta aí 2 minutinhos e a gente volta. Eu vou só salvar a live e abrir de novo. Maravilha. Gratidão, até já. Bebam aguinha.